Você já percebeu como, quando olha para trás, a pessoa que você foi aos 18 ou 20 anos parece quase um estranho? As decisões apressadas, as paixões que pareciam eternas, os planos que hoje soam ingênuos, tudo isso faz parte de uma versão sua que existiu, mas não existe mais. Muita gente chama isso de amadurecimento. Mas a verdade é que essa mudança tem muito mais a ver com biologia do que com filosofia. O cérebro humano só termina de amadurecer completamente por volta dos 25 anos. É nessa fase que o raciocínio se torna mais ponderado, o controle emocional se estabiliza e a mente começa a enxergar o tempo com mais profundidade. É o momento em que o modo adulto finalmente se ativa. Lucas tem 19 anos. Está na faculdade, trabalha meio período e vive aquele turbilhão típico do início da vida adulta. Entusiasmo e caos em doses iguais. Quer liberdade, sucesso, amor e propósito. Mas também quer dormir até mais tarde e empurrar as responsabilidades com a barriga. Um dia, gasta quase todo o salário num celular novo. Noutro, se apaixona por alguém que mal conhece e jura que é para sempre. E quando tenta pensar no futuro, sente-se perdido, como se o mundo esperasse que ele já tivesse todas as respostas, mas ele mal sabe o que vai jantar. Lucas não é imaturo. O cérebro dele ainda está sendo construído. O cérebro humano é como uma cidade em obras. Na infância são erguidas as avenidas principais. Andar, falar, reconhecer rostos, sentir emoções. Na adolescência, essa cidade explode em crescimento. Surgem novas conexões, novas ruas, novos impulsos. Mas entre os 20 e os 25 anos acontece a parte mais importante. A pavimentação da estrada central da consciência, o córtex pré-frontal. É essa região que comanda as decisões, o planejamento a longo prazo, o controle de impulsos, a empatia e a capacidade de esperar pela recompensa certa. Em resumo, é ali que nasce o pensamento adulto. Enquanto o córtex pré-frontal ainda está se moldando, o sistema límbico, responsável pelas emoções e recompensas, já funciona a todo vapor. Por isso, nessa fase da vida, tudo é intenso. Amor, raiva, medo, prazer. O sistema límbico é o acelerador. O córtex pré-frontal é o freio. E antes dos 25, esse freio ainda está sendo ajustado. É por isso que certas atitudes jovens parecem sem noção aos olhos de um adulto. O jovem não é irracional. O cérebro dele simplesmente processa riscos e recompensas de outro jeito. A dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, está em alta. Isso faz o jovem buscar novidades, desafios e recompensas imediatas. É o que impulsiona alguém a sair da casa dos pais, arriscar, testar, errar e também o que leva a decisões impensadas. Com o tempo, essa tempestade química se acalma. A mielina, a substância que reveste os neurônios e acelera a comunicação cerebral, termina de se formar no córtex pré-frontal. E pela primeira vez, todas as luzes da cidade cerebral se acendem. Agora Lucas tem 25 anos. Ainda é o mesmo, mas pensa diferente. Antes, queria tudo de uma vez. Hoje entende que certas coisas levam tempo. Antes reagia com raiva, agora respira antes de responder. Antes qualquer obstáculo parecia o fim do mundo. Hoje ele sabe que errar é parte do caminho. O amadurecimento não é um salto. É um processo silencioso construído dentro do cérebro. Mas não é só biologia, é também experiência. As vivências entre os 18 e os 25 moldam profundamente a mente. Trabalhar, amar, falhar, perder, recomeçar. Cada experiência redesenha as conexões cerebrais. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se modificar com a experiência. É ela que transforma a impulsividade em reflexão. É ela que ensina a equilibrar emoção e razão. Por isso, dizer que o pensamento adulto chega por volta dos 25 não significa que antes disso não se pensa. Apenas que o cérebro ainda está aprendendo a pensar de outro jeito. Alguns se consideram maduros aos 18, e de fato há jovens extremamente responsáveis e conscientes. Mas isso não contradiz a ciência. Maturidade emocional e maturidade cerebral são processos diferentes. Você pode ser responsável cedo, mas a forma como seu cérebro calcula riscos e planeja o futuro ainda está se ajustando. É como dirigir bem um carro enquanto o motor ainda está sendo afinado. O mundo moderno pressiona demais os jovens. Aos 20, já se espera que saibam o que querem da vida, escolham carreira, conquistem estabilidade. Mas o cérebro deles ainda está programado para explorar, errar e descobrir. Talvez seja por isso que tantos se sintam ansiosos, inseguros, deslocados. O cérebro quer experimentar. A sociedade exige resultado. Saber que o cérebro amadurece até os 25 não é desculpa,
É um lembrete de que o crescimento leva tempo. Entender o processo traz empatia. Ninguém nasce sabendo controlar emoções ou planejar o futuro. Essas são construções internas, feitas de tentativa, erro e aprendizado. Estudos mostram que durante a adolescência o cérebro poda conexões desnecessárias, reduzindo a substância cinzenta e fortalecendo a substância branca, responsável pela comunicação entre neurônios. Essas transformações só se completam por volta dos 25 a 27 anos, quando o córtex pré-frontal atinge seu auge funcional. É nesse ponto que emoção e razão finalmente se equilibram. É quando o eu adulto se consolida. Aos 25, Lucas olha para trás e entende. Cada erro, cada amor, cada impulso foi um tijolo na... Lucas não virou adulto de repente. Ele se construiu aos poucos, enquanto o cérebro silenciosamente organizava o caos.